O tema da live de hoje é sobre intestino saudável, nosso segundo cérebro. Pessoal, hoje o nosso assunto principal está sendo intestino, tá? E quando eu falo de intestino, eu falo como eu falei para vocês. O primeiro ponto inicial é falar um pouquinho de intestino e falar um pouquinho de emoções. Mas o intestino não está relacionado somente às emoções. O intestino também está relacionado à parte da imunidade. O intestino bagunçado está relacionado também ao hipotiroidismo. O intestino bagunçado está relacionado também a uma imunidade baixa. O intestino bagunçado está relacionado a muitas outras patologias, como a própria depressão. No nosso intestino nós temos bactérias boas e bactérias ruins. Então o equilíbrio dessas bactérias é importante para o nosso corpo. A partir do momento que essas bactérias boas e ruins elas acabam desequilibrando, que nós chamamos tanto, que eu falo aqui para vocês, chama-se de disbiose intestinal. Essa disbiose intestinal ela vai acabar acarretando uma prevalência de algumas patologias, algumas bactérias ruins. E essa prevalência dessas bactérias ruins, ela acaba levando para o nosso corpo alguns sintomas, né? Alguns sintomas gastrointestinais. Tem muitos pacientes que têm uma alimentação errada, tá? Rica em carboidratos refinados, mas não só isso. O que vai levar você a ter uma disbiose intestinal, que é esse desequilíbrio das bactérias boas e ruins, além da alimentação errada, é o uso de antibióticos, é o uso de anti-inflamatórios, é o uso cada vez mais do estresse. O sono ruim vai causar também esse desequilíbrio. Então, pessoal, o importante hoje, para quando nós falamos em intestino, é nós equilibrarmos esse intestino através de uma boa alimentação, da própria prática de exercício físico, o uso de probiótico, o uso de kombucha, tudo isso vai melhorar o intestino. Por quê? O intestino, lá no intestino é produzido mais de 90% da nossa serotonina, tá? Então a serotonina, ela é muito importante, tanto para a nossa parte emocional, como também para nosso sono. Então, se eu não tenho, isso aqui foi uma boa, se eu não tenho um bom intestino, consequentemente eu posso ter também aquela palavra enfesado, então eu posso ter também um estresse maior, eu posso ficar um pouco mais, com a imunidade um pouco mais baixa, até porque quando você tem uma alimentação errada, ou tem algo que é nocivo ao nosso intestino, que inflama o nosso intestino, como o próprio antibiótico, isso vai fazer com que nosso intestino ele fique mais inflamado, e a seletividade do nosso intestino ele fica um pouco mais desequilibrada. A disbiose intestinal pode levar a patologias emocionais, como a ansiedade, a compulsividade, até a depressão, mas não só isso. O nosso intestino ele é o principal local de absorção de nutrientes. Se você não tem o intestino totalmente equilibrado, consequentemente você vai acabar levando até também um hipotiroidismo, tá? Então o hipotiroidismo também pode estar relacionado ao nosso intestino. Então o hipotiroidismo, e uma das consequências do hipotiroidismo está relacionada também à depressão. Então é necessário equilibrar essa parte intestinal sim. Hoje nós temos o principal, chamamos de intestino, o nosso segundo cérebro. O nosso principal responsável por isso chama-se nervo vago, tá? Então se você tem um intestino bom, essa ligação com a parte cerebral, ela vai ser boa, mas também se ele está totalmente inflamado, ele vai ser ruim para a nossa parte emocional. Não só isso, mas para a nossa imunidade. Se você tem o intestino totalmente inflamado, nossos nutrientes não vão conseguir absorver e nossa imunidade não vai conseguir ficar tão boa. Um ponto importante, como aqui já falaram, doutor, mas eu tenho um refluxo, eu tenho azia. Pessoal, ok, você tem refluxo, você tem azia. O principal jeito de você melhorar isso não é tomando omeprazol, tá? O omeprazol vai até bagunçar um pouco mais da sua parte intestinal. O principal jeito mesmo de você melhorar essa azia chama-se o quê? Através da melhora da sua alimentação. Se você tiver uma alimentação boa, tiver uma alimentação saudável, esse refluxo, essa azia acaba melhorando também. Acaba melhorando o pH até a sua própria parte do quê? A sua parte do teu estômago, tá? Então é importante cada vez mais nós termos uma alimentação saudável. Outro ponto importante, hipotiroidismo, como estão perguntando. Hipotiroidismo, sim, o hipotiroidismo, se você não tem uma boa permeabilidade intestinal, você acaba levando a ter uma baixa absorção de nutrientes. Essa baixa absorção de nutrientes pode levar ao hipotiroidismo. Outro ponto muito importante, como muitos pacientes usam lá no consultório, eles chegam lá usando muito laxantes. Então, laxante, pessoal, para constipação, o que na verdade está faltando é o quê? É uma boa alimentação, a quantidade boa de fibras para melhorar a motilidade intestinal.
E essa motilidade intestinal ela acaba sendo uma boa motilidade quando você tem principalmente uma boa hidratação, tá? Então, como a própria Sirlene está falando, que sofre desde criança com o intestino, porém corrigiu com a alimentação. Faz 2 meses que eu estou nas lives livre de laxantes. Isso aí é super importante, tá? Como a própria gestão de mãe está falando, controlei meu refluxo com a alimentação. Isso é super importante. Então imagine se você consegue controlar a sua parte emocional também, melhorando a sua parte do intestino. Então tem muitos pacientes que chegam hoje lá no consultório que estão usando antidepressivos. Claro, usar antidepressivo para tirar da crise é ok, mas usar os antidepressivos cronicamente, isso vai dar alguma patologia. Então a gente sempre tem que melhorar a partir do básico. O básico é mais importante. Então se você não melhorar a parte intestinal através da sua parte da sua alimentação, retirando os antibióticos totalmente desnecessário, você não consegue ter esse ajuste da sua parte emocional também. Essa desbiose intestinal, esse desequilíbrio do intestino de vocês, eles começam, sabe da onde? Desde a gestação, tá? Então hoje tem estudos que comprovam que gestantes na verdade, gestantes que usam probióticos, olha lá, ele tem maior predisposição a ter filhos com a melhor microbiota intestinal. Mas não só isso, tá? Hoje também tem estudos que falam que gestantes que têm parto normal, então os filhos eles são muito melhores, então gestantes que têm parto normal, eles têm a predisposição de ter um emocional muito melhor. Então para vocês perceberem a importância de uma boa flora intestinal. Como é que eu vou ter uma boa flora intestinal? Primeiro ponto é ter uma boa alimentação. O segundo ponto para ter uma boa flora intestinal é melhorando cada vez mais a parte de retirando antibióticos, tá? Anti-inflamatório. O terceiro ponto para ter uma boa flora intestinal é vocês fazendo atividade física. Doutor, o que é que tem a ver? Tem a ver, pessoal. No momento que você faz atividade física, a atividade física ela melhora a nossa flora intestinal também. Ela melhora nossas bactérias boas no nosso intestino. Quarto ponto, diminuindo um pouco o estresse. O estresse está relacionado também com o desequilíbrio da flora intestinal. Quinto ponto, o sono. Se vocês não têm uma boa noite de sono, acaba interferindo também na sua parte intestinal. Tem muitos pacientes que chegam com constipação lá no consultório e eu acabo colocando, quando eles começam a fazer atividade física, eles começam a ver a melhora da parte da constipação também. Para vocês perceberem a importância cada vez mais de uma flora intestinal equilibrada, tá? Eu vi um artigo há mais ou menos 15 dias atrás, era um artigo novinho, tá? E ele falava que quando o nosso intestino está inflamado, nós temos maior predisposição de aumentar as enzimas hepáticas, TGO e TGP. E isso leva a uma maior predisposição a ter doenças cardíacas. Então, para vocês verem a importância do intestino, já falei várias patologias, ó. Primeiro ponto, a parte emocional, ansiedade, compulsividade, podem levar até a depressão. Segundo ponto, o hipotireoidismo, um bom intestino, uma boa microbiota intestinal, você pode melhorar do seu hipotireoidismo, você pode prevenir o seu hipotireoidismo. Quinto ponto, está relacionado ao que? A nossa parte da imunidade. Sexto ponto, a parte de constipação, diarreia, tá? Oitavo ponto está relacionado ao que? O oitavo ponto está relacionado a doenças cardíacas. Então, pessoal, se vocês tiverem um intestino saudável, você já tem 8 pontos fundamentais para vocês melhorarem esse intestino e vocês não terem o intestino bagunçado.